Palavra em Conexão está começando agora. São mensagens dos vários ministérios da nossa igreja para exortar, consolar e edificar a sua vida. Abra o seu coração e deixe a inspiração de Deus transformar teu coração. A paz do Senhor Jesus. Eu quero trazer para você uma palavra que está em 1 Samuel 1. Eu quero falar a respeito de Ana. Eucana, ele tinha duas esposas, e a Penina, ela tinha filhos, e a Ana não. E a Ana queria muito ter filho. O sonho de Ana era ser mãe, mas ela não conseguia ser mãe. E Penina, ela era uma mulher que ela irritava muito a Ana. Todo ano eles subiam a Siló para que Eucana pudesse ofertar, para que eles pudessem ofertar ao Senhor, porque naquela época era o lugar de oferta ao Senhor. E Penina sempre implicava com Ana. E isso trazia muita amargura ao coração dela. Ela ficava muito triste, porque era sonho dela, mas Deus já tinha fechado a madre. Eu imagino que já tinha passado o tempo dela de poder engravidar. Mas ela não desistiu. O sonho dela continuou. E eu quero falar para você, se você tem um sonho, continue investindo no teu sonho. A Ana, ela investiu no sonho dela. Ela chorou, ela se derramou, mas ela não reclamou com seu esposo, porque seu esposo a amava muito. Ela não era porque ela não era mãe. Então, se você tem um sonho de ser mãe, não fique reclamando com seu marido que você não pode ser mãe. Vai para os pés do Senhor, fale com o Senhor, Ele vai responder a ti. Ele tem algo para falar contigo. Amém? A Ana, ela votou, ela fez um voto com o Senhor. Quantos votos você já fez com o Senhor na tua vida? Não sei quantos anos você tem, se você é jovem, se você é adulto, mas quantos votos você já fez? Eu estava me lembrando de votos com o Senhor que foi feito depois que eu me converti. Primeiro, quando eu me converti, eu fiz o voto de servir ao Senhor. Depois, quando fui batizada, eu fiz outro voto ao Senhor, de servir ao Senhor, de servir a igreja, aonde eu estou hoje aqui. E temos votos do casamento, são votos que nós fazemos. Você pode estar fazendo um voto na sua casa, no seu quarto, mas esse voto você está fazendo ao Senhor, perante ao Senhor. Ele não é inválido. O Senhor, Ele te ouve o tempo inteiro. E a Ana fez o voto, que se o Senhor desse um filho a ela, ela o devolveria, para que ele pudesse ser do Senhor e fazer a obra do Senhor. E eu creio que muitas coisas ela passou, muitos sonhos também você tem hoje. Sonho de fazer algo mais, sonho de conquistar algo mais, sonho de andar mais com Deus, de fazer a obra de Deus, mas também sonho que Deus colocou no teu coração. Deus colocou sonhos no teu coração para que você possa cumprir. Então, eu quero dizer para você, basta você se colocar diante do Senhor, assim como Ana se colocou. E Deus respondeu, Deus deu um filho para ela, e ela o devolveu ao Senhor. Assim, nós temos sonhos. A sua vida é uma vida de sonho, você não pode deixar de sonhar. Muitas vezes você diz assim, passou meu tempo, acabou meu tempo. Não tem tempo que acabe. Para o Senhor, não há tempo que acabe. O Senhor, Ele quer você fazendo aquilo que você foi chamado. Você tem um chamado.
Não importa se você tem um chamado simplesmente para orar por outras pessoas, para estar realmente se colocando na brecha. Se você tem um chamado, fale com o Senhor, e o Senhor vai te levantar, o Senhor vai te ajudar. Se você tem um sonho de empreender, de fazer algo realmente para o Senhor, faça para o Senhor. Faça que você vai ser abençoada. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele é maravilhoso. Eu quero ler para você versículo 11. E voltou um voto dizendo, Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição de tua serva, e de mim se lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas da tua serva deres um filho varão, o Senhor eu darei todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Naquela época, aqueles que eram do Senhor, eles não cortavam o cabelo. E por isso eu quero dizer para você, Eucana, quando ele subia, ele levava a família. Então, é sua família. Leva aos pés do Senhor. Quando a igreja voltar, traga a sua família. Eu creio, você que está me ouvindo, você entenda que o Senhor Ele tem plano para todos nós. Assim como a Ana achou que já tinha passado, mas ela não desistiu do seu sonho, não desista. Não desista nunca do teu sonho. Se o teu sonho é ter um casamento abençoado, invista no seu casamento. Se o teu sonho é fazer alguma coisa para melhorar a sua vida financeira, vá, em frente. Se você tem o dom de evangelizar, você já fez isso muito, e hoje o sonho está parado, porque você não acha que passou o teu tempo. Não passou. Há tempo de você fazer aquilo que Deus te chamou. Por isso eu quero te encorajar a estar buscando ao Senhor. A palavra do Senhor diz, clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Assim como Ana, ela estava firmada na palavra que ela já ouvia. Hoje, nós temos o Senhor, nós temos Jesus, que é o nosso intercessor, a quem nós podemos buscar, a quem nós podemos clamar, que Ele vai nos responder. Eu quero deixar para você, nesse dia, não perca teus sonhos. Pense naquilo que você tem para fazer e faça segundo as tuas forças, segundo aquilo que o Senhor tem te chamado. Eu quero orar por você nesse dia, para que o Senhor venha falar contigo. Senhor Deus e Pai, eu quero, Deus, orar, Senhor Deus, por todas as pessoas, ó Deus, que nesse momento, Deus, estão, Senhor Deus, ouvindo, Deus, ou assistindo, Deus. Senhor Deus, que Tu possas, ó Deus, abençoar, Deus, que Tu possa fortalecer, Deus, que Tu possa renovar o ânimo, Deus, as forças, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Que essa pessoa, Deus, que está, Senhor Deus, atenta, Deus, está desanimada, Senhor Deus, perdeu os seus sonhos, Deus, que ela venha se levantar e sonhar novamente, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu te louvo, Deus, e já te agradeço, Senhor Deus, por todas essas vidas, ó Pai, que estão, Senhor Deus, assistindo nesse momento, Pai. Você que só passou, para um pouquinho e pense nos sonhos que você ainda vai realizar, nos sonhos que você ainda tem para cumprir nessa terra. Amém? Deus te abençoe. A paz do Senhor. Eu sou o Zé Carlos da Míria.
E eu sou a Miriam do Zé Carlos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que às vezes as pessoas não identificam muito, né? Deus, ele nos dá, em cada fase da vida, ele nos dá uma ferramenta diferente, né? A gente vai exemplificar com a história de Pedro. Pedro está em Lucas, primeiro deixa o Zé Carlos ler, está em Lucas 5:1. Certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos juntos à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simeão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra e, sentando-se, ensinava do barco as multidões. Amém. Essa é a história de Pedro, de quando começou, né? O Senhor, Pedro, na verdade, ali ele conheceu o Senhor, já deveria já ter ouvido falar bastante do Senhor Jesus. E o que aconteceu? Jesus veio para ele e falou com ele, na ocasião, ele falou assim: você vai jogar a rede do lado do barco e vai pescar. Aí ele falou: Senhor, a gente fez isso a noite toda. Nós não conseguimos pescar nada. Mas o Senhor orientou. Então, o que aconteceu? Pedro, ele vivia da pesca. Ele vivia de pescar. Uma pessoa que vive da pesca, ela não pesca com anzol, ela pesca com rede, né? Então, Pedro, na época, ele pescou tanto peixe que o barco quase afundou. Ou seja, naquele momento, ele poderia entender da seguinte maneira: caramba, eu quero esse cara perto de mim, porque ele vai sempre me abençoar e eu vou ser rico. Só que Pedro não buscava essa riqueza. Pedro buscava realmente era o Senhor. Ele queria a companhia do Senhor. E o que o Senhor fez? A primeira coisa que ele fez foi pedir a Pedro que largasse tudo e o seguisse. E Pedro não titubeou, porque ele sabia o que ele queria. Ele queria era o Senhor. E Pedro largou tudo. Ele poderia ter pensado: dessa vez eu fico rico, porque esse cara está me ajudando, eu vou ficar com ele, porque eu vou ficar rico. Mas não. Jesus simplesmente quebrou o negócio de Pedro, né? O negócio dele era viver da pesca. E Jesus veio e quebrou o negócio de Pedro. Acabou com o negócio de Pedro em instantes. E o que a Bíblia relata é que Pedro levou 3 anos para começar a pregar. E na primeira pregação dele, mais de 3.000 almas se converteram. Quando a Bíblia relata almas, ela relata na contagem de homens. As mulheres e crianças, adolescentes, não entram nessa contagem. Então, nós temos mais de... Vamos raciocinar, se as pessoas estivessem em casais ou famílias ali, a gente pode contar aí mais de 7.000 pessoas se converteram ali naquele momento em que Pedro ministrou pela primeira vez. E onde que eu quero chegar? A arma que Pedro usava antigamente no negócio dele era a rede de pesca, era um barco, né? E só que essa nova fase de Pedro, ele ia pescar homens, foi o que Jesus chamou ele para fazer, né? E homens você pesca com palavras. A gente tem que usar a palavra. Então, às vezes a gente sabe fazer alguma coisa durante um período muito grande, e o Senhor, às vezes, nos quer fazendo outra coisa, porque nós estamos, às vezes, em outra fase da nossa vida. Essa pandemia ela veio para mudar, as pessoas se reinventarem. Muita gente, com essa pandemia, começou a ganhar dinheiro, outros perderam. Por quê? Porque não se reinventaram, porque não soube usar a ferramenta certa para a hora certa. Linda, só um detalhe. É igual a gente viu uma administração que é interessante. O pastor chega para a plateia, tipo assim: quem derruba essa parede aqui? É fácil derrubar essa parede? E as pessoas ficaram na dúvida. Não, é fácil. Para você é fácil? Você é o quê? Aí ele falou uma profissão, mas
você consegue derrubar essa parede? Tá, um pedreiro, vamos lá, um pedreiro, consegue derrubar essa parede? Em quanto tempo? Aí ele olha assim, eu acho que, sei lá, 2 horas, 1 hora... tudo bem, então. Mas se eu te der uma colher de comer comida, você consegue quebrar essa parede em 2 horas? Aí não. E o cara falou, não, aí não, eu acho que, sei lá, vou demorar 1 semana. Então, aí ele chegou ao ponto, ele falou o seguinte, não, o problema ele está ali. O que importa é a ferramenta que nós vamos usar para ver se é adequada para derrubar aquela parede. O cara pode ser muito bom, mas se eu não der uma ferramenta adequada para ele, ele vai demorar muito mais para fazer essa destruição da parede que a gente quer. É verdade. Eu até me lembrei dessa história também. Então né? está confirmado. Uhum. Não só para os pedreiros, tá? Para todo mundo. Então, para irmos para um próximo nível, que às vezes é no nosso relacionamento, às vezes é no nosso trabalho, às vezes é com qualquer outra situação. Quando Deus nos quer em outro nível, Ele também nos dá uma nova ferramenta. Então, Ele nos capacita, mas nós temos que ter outras e usar outras ferramentas. Então, às vezes, não é nem só a ferramenta. Às vezes, pessoas que estão ao nosso redor, amigos que a gente, às vezes, escolhe para andar conosco, esses amigos, às vezes, eles não serão úteis. Não é que nós temos que descartar esses amigos, mas, às vezes, eles não vão ser benéficos ao nosso lado, para andar ao nosso lado nessa outra fase. Então, nós temos que observar detalhes para que possamos estar de acordo com o que Deus quer para nós. Só mais um detalhe. Outra coisa interessante que a gente viu, e na verdade, Jesus ensinou isso para a gente, né? A gente não pode confundir, a gente tem que ter sabedoria para tudo, gente. Toda decisão nossa, a gente fala sempre de sabedoria porque a essência de tudo vem da sabedoria. E a gente, quando fala disso, a gente tem que pedir a Deus, Senhor, devo fazer nas mínimas coisas, não são em grandes decisões. A gente toma por dia mais de 300, 400 decisões sem perceber. Acordei, vou escovar o dente agora, não vou tomar água primeiro, vou tomar banho primeiro. São decisões pequenas, mas que são decisões. Mas o interessante é o seguinte, falar dessa questão que a Miriam comentou. Pedir a Deus, Senhor, eu devo fazer isso, eu devo andar aquilo, eu devo ir para ali. Por quê? Jesus, na verdade... nenhum dos 12 apóstolos de Jesus era amigo dele. Ele escolheu pessoas que não eram do seu meio de amizade para fazer o que tinha que ser feito. Então, tipo assim, a gente tem que buscar, quando a Bíblia diz ir de pregar o evangelho, ele não diz para pregar o evangelho para o meu amigo, ele diz para pregar o evangelho. Então, a gente tem que ter muito essa sabedoria de Deus e entender o momento certo. Às vezes, a gente não faz o que Deus quer que nós façamos. Então, temos que ter muita prudência nisso, muita sabedoria. E Zé Carlos lembrou bem. Lázaro era o amigo de Jesus. E nem por isso ele foi chamado para ser discípulo ou apóstolo. Por quê? Porque ele era amigo. Mas talvez ele não tivesse condições emocionais ou até dons, né, que fizessem com que ele se estivesse naquele ministério, entendeu? Nós queríamos deixar isso. Fiquem com Deus, fica na paz. Palavra em Conexão terminou. E obrigado por sua conexão e fidelidade junto conosco. Que Deus continue falando ao teu coração e coloque em prática as direções que agora você recebeu. Participe também dos nossos cultos oficiais, domingo, 9h30 da manhã, 18 horas e quarta-feira, 19h30. Esperamos por você neste canal para te abençoar.